Olá, turma, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa videoaula referente à unidade 4, intitulada de Planejamento Didático, Organização e Desenvolvimento da Ação Docente, e que tem como objetivo compreender a relação entre o planejamento e o plano, caracterizando-os, bem como reconhecendo a importância dos elementos constitutivos de um plano didático na atividade docente. Teremos aqui como protagonista as características dos elementos constitutivos de um bom plano didático ou de ensino. Bem, o que é o plano, né? O plano é o resultado do processo mental do planejamento. É um registro, é um roteiro das escolhas e decisões tomadas, sendo que o planejamento é algo bem mais processual, envolve vários momentos até que a gente chegue de fato ao plano, ao registro, né, desse processo todo pensado previamente. O que caracteriza um bom plano didático ou de ensino? Em todos os setores da atividade humana, um plano, para ser considerado adequado, deve seguir certos princípios. Da mesma forma, um plano didático adequado deve apresentar as seguintes características. O que caracteriza, então, um bom plano didático ou de ensino? Bem, inicialmente vamos falar da coerência e da unidade. O que é isso? É a conexão entre objetivos e meios. É preciso que tenha essa coerência entre os objetivos e os meios para o alcance desses objetivos, pois os meios devem ser adequados para atingir os objetivos propostos. No que se refere ao plano didático, trata-se da convergência, da correlação entre os objetivos, os conteúdos, os procedimentos de ensino e a aprendizagem e as formas de avaliação. Então, a unidade e a coerência devem permear todas essas etapas aí já citadas. Outra característica, né, de um bom plano didático de ensino é a continuidade e a sequência. O que é isso? É a previsão do trabalho de forma integrada, do começo ao fim, garantindo a relação existente entre as várias atividades. Então, é um plano que precisa ser pensado considerando a sequência que ele vai ser desenvolvido e a continuidade de todas essas etapas, sem se perder de vista dos seus objetivos, mantendo assim também a coerência, né? Outra característica é a flexibilidade. E é isso, é a possibilidade de reajustar o plano, adaptando às situações não previstas, é permitir alteração, restrição ou supressão dos elementos previstos de acordo com as necessidades e ou circunstâncias. Então, uma característica que a gente não pode perder de vista, sobretudo se tivermos que lidar com imprevistos ou alguma situação inesperada. Por exemplo, se eu planejei algo que precisava da projeção de slides, e na escola que eu vou fazer meu estágio supervisionado, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu não disponho do recurso Data Show, então, eu preciso, diante daquela situação, ou até mesmo diante de uma falta de energia, onde eu não vou poder projetar um slide, eu preciso flexibilizar o meu plano a ponto de continuar a minha aula, mas adaptando para um outro formato, né? Para que a aula não pare por conta disso. Então, nós podemos flexibilizar o que foi planejado
né, diante dessas situações e a flexibilidade aí nos assegura para fazermos isso. Outra característica é a objetividade e a funcionalidade. Consiste em levar em conta a análise das condições da realidade, adequando o plano ao tempo, aos recursos disponíveis e às características, possibilidades, necessidades e interesses dos alunos. Então, as etapas planejadas, elas têm que considerar também funcionalidade, né? E a objetividade quando de fato eu estiver materializando aquele planejamento. Outra característica é a precisão e a clareza. O plano deve apresentar uma linguagem simples e clara. Os enunciados devem ser exatos e as indicações precisas, pois não podem ser objeto de dupla interpretação. Então, a redação do meu roteiro, do meu plano, de todas as etapas que eu vou fazer, precisa ser uma redação clara, sem ambiguidades, para que aquele registro seja um aliado a nosso favor e não um roteiro que vá, eh, confundir o nosso trabalho. O preparo da aula, comprometido com a efetiva aprendizagem do aluno, envolve um conjunto de procedimentos ligado diretamente à competência técnica e ao compromisso do professor. Estes procedimentos, portanto, envolvem o saber do professor, o saber fazer e a sua atitude frente ao seu trabalho como educador. Então, é interessante destacar aqui o acesso que nós temos tido à formação inicial e continuada, para que cada vez mais nós tenhamos essa competência técnica e o nosso compromisso seja renovado e fortalecido para que sigamos com o nosso trabalho de forma competente, né? Os desafios estão postos aí a toda hora, especialmente em tempos de negacionismo científico, negacionismo climático, disseminação de muita fake news. Então, é interessante que nosso plano esteja considerando também o enfrentamento dessas situações, né, desafiadoras. Alguns pontos podem ser considerados básicos para o preparo de uma boa aula. Quais são eles? O conhecimento do aluno concreto. É preciso que a gente conheça o nosso aluno, mas o aluno concreto, e não um aluno idealizado na nossa cabeça e que seja muito distante daquele aluno real que nós temos em sala de aula. Conhecimento profundo do conteúdo que ensina, né? Então é preciso dominarmos o conteúdo no qual nós estamos nos dispondo a ensinar, conhecimento de procedimentos básicos e coerentes com a natureza dos conteúdos. Então, as nossas escolhas metodológicas têm o seu valor, conhecimento de procedimentos de avaliação que avaliem a consecução dos objetivos. É preciso também avaliar, né? Eu costumo dizer, diz-me como tu avalias, que eu te direi que professor tu és, né? Pois bem, conhecimento do valor também da interação professor-aluno como elemento facilitador da aprendizagem, conhecimento da dimensão social do trabalho do professor na sala de aula. A partir de agora, eu vou mostrar, observem que eu estou agora chamando esses slides de agora em diante de exemplo de um plano de aula, um breve esboço, tá bom? Porque, dadas as condições e limites de tempo, eu vou apresentar um mero esboço de um plano de aula. Que deve começar com os dados de identificação do professor, né? Seu nome,
a data da aula, o tempo de duração, que é para que a gente, quando planeja, a gente tem que dosar o tempo de duração da aula para a quantidade de conteúdos que nós vamos trabalhar. A disciplina, né? A série, o ano escolar, coloquei aí o oitavo ano e coloquei a título de exemplo essa temática cadeia e teia alimentar. E estou chamando isso de esboço de um plano de aula. Os objetivos para trabalhar esse assunto no oitavo ano, eu coloquei, né, embora seja só um esboço, mas o que eu coloquei? Caracterizar as diferentes relações ecológicas existentes nas diversas cadeias e teias alimentares, identificar os produtores, consumidores e decompositores nas cadeias e teias alimentares, analisar a importância das cadeias alimentares para o equilíbrio ecológico de um ecossistema. Atentem-se que, quando for o momento de elaboração de objetivos, os verbos deverão vir no infinitivo, né? Caracterizar, identificar, analisar. O conteúdo programático é o quê? A cadeia alimentar. Então, nós vamos trabalhar como, né, além da cadeia alimentar, o produtor, o consumidor e o decompositor. Assim como vamos trabalhar com o nível trófico e a teia alimentar. É o conteúdo propriamente dito a ser trabalhado no plano. Os procedimentos metodológicos. Observem que a aula está organizada em três momentos, e aí a gente pode entender didaticamente que ela deve ter um começo, um meio e um fim. A aula será expositiva, dialogada, desenvolvida pelas seguintes etapas. Primeiro momento, iniciaremos buscando a identificação dos conhecimentos prévios da turma, seguindo explanando e fazendo uma correlação sobre os conceitos básicos utilizados numa cadeia alimentar. Segundo momento, ampliação dos conhecimentos prévios e apresentação dialogada com o uso do quadro e pincel e projeção de slides sobre o conteúdo da cadeia e teia alimentar. No terceiro momento, por fim, será realizada uma breve síntese recapitulando o assunto e uma atividade avaliativa por meio de exercício fotocopiado sobre as principais características que foram abordadas. Começo, meio e fim da aula. Para tanto, eu vou precisar de que recursos didáticos, né? Considerando os meus objetivos e a minha metodologia. Eu vou precisar de quadro, pincel, de apagador, de data show e de uma da atividade fotocopiada. Então, todos esses recursos eu preciso assegurar com antecedência que eles, né, estarão disponíveis para que eu possa executar a aula como eu planejei. Acontecendo imprevistos, lembram da flexibilidade, onde eu vou precisar flexibilizar o meu plano, adaptando a um outro formato, sem deixar necessariamente de trabalhar o conteúdo proposto. E a avaliação desta aula? A avaliação da aprendizagem ocorrerá através da atividade fotocopiada individual sobre as informações do conteúdo abordado, que conteúdo, cadeia e teia alimentar. Essa atividade fotocopiada será feita em sala de aula, onde o aluno terá que responder às perguntas objetivas e subjetivas previamente feitas pelo professor. A correção será coletivamente. No plano, eu também devo informar as referências. No caso deste esboço que eu acabei de apresentar, as referências são essas: Amaves e Marto e Linhares. E no mais, né, depois de apresentar rapidamente o esboço, né, de um plano de aula, eu finalizo esta videoaula com uma frase, né, do Chico Mendes,
onde, antes de ler, porém, eu queria dizer que nossos planos e ações sejam, desejo que eles sejam a favor da vida da humanidade, né? E aí por isso eu trouxe Chico Mendes quando ele diz que no começo eu pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Então, por mais planos que visem salvar a humanidade. E obrigada e até mais.